Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, com o objetivo de compartilhar da sua palavra. É um texto bastante conhecido, mas que é muito rico em lições para nós. Pelo menos eu percebi aqui que o Senhor é cuidadoso para conosco. E o título, a princípio, parece que não está retratando o que existe no texto, mas é a pura verdade. Nós sabemos disso. Deus chama um novo povo. Aqui ele fala de cuidados importantes que ele teve com esse primeiro povo. O escritor fala, e o texto também, o cuidado que ele tem com o povo atual, e ele especifica esse cuidado. E nós vamos analisar aqui nesta manhã, com a graça do Senhor. Nosso irmão, na oração, nos convidou a pensar dessa forma, né? Que a lição da palavra fosse direcionada aos nossos corações e nós, individualmente e coletivamente, precisamos assimilar. Deus chama um novo povo. Isso está baseado, conforme disse o escritor aqui, e a Bíblia Sagrada, em João capítulo 19, versículo 15. Ismael, faz favor. Está escrito aí na revista, mas nós vamos fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Já deu para perceber por esse texto e o título? Deus chama um novo povo. O primeiro povo, o povo de Israel, falou isso que está escrito ali. Eu não quero você, Cristo. Eu não quero você que veio com o nome de Rei dos Judeus. E na leitura do versículo a gente percebe que foram enfáticos. E a história bíblica nos mostra que realmente foram irredutíveis. Eu não quero Jesus. Foi o que disse o primeiro povo. Aí Deus chama o novo povo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. E aí Deus chama o novo povo. E é interessante que quando esse novo povo é chamado, o escritor aqui procurou destacar isso para nós. Ele estabeleceu determinadas ordens para cuidar desse novo povo.
anjos, Jesus e o próprio Deus Pai, além da permanência do Espírito Santo dentro de nós, na medida em que nós aceitamos integrar esse novo povo. E destacou aqui, que como é destaque na revista também, algo que é um desafio muito grande das nossas vidas, em relação a esse novo povo, que se chama pecado. E na leitura, eu pelo menos assimilei assim, da revista, o escritor quis mostrar para a gente, olha, viu o que aconteceu com o primeiro povo? Eles rejeitaram Cristo. E vocês tomem cuidado, porque vocês podem rejeitar também. No primeiro plano, diz aqui, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí a sequência de João 1,11 é que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é o primeiro requisito, é aceitar Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer que é pecador e aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Passou a integrar esse outro povo, esse segundo povo, que é a igreja. Agora, o que o escritor quer destacar aqui com mais veemência, que esse segundo povo, falando de crentes, integrantes da igreja, também precisa ter cuidado, não com o pecado original agora, mas com o pecado diário. E, de uma certa forma, o que está escrito aqui pelo escritor da revista é o seguinte: olha, esse Deus que chamou esse novo povo, ele não gosta de pecado. Ele não compactua com o pecado. Então, quando você e eu pecamos, nós estamos agindo como o povo anterior. Não em relação a perder salvação, nada disso. Nós estamos falando agora em relação ao pecado diário. Por quê? Porque o Deus que nos vigia, que nos corrige, que nos protege, ele não compactua com o pecado. E quando nós pecamos, o que nós estamos falando para ele? Espera. Eu vou valorizar mais o pecado agora do que o Senhor. Pelo menos por um tempo, por um momento, por um dia, por alguns minutos. E o Senhor não gosta disso. Então, o escritor destacou aí a preocupação com o novo povo. Mandou-nos o Salvador, indicou para cuidar de nós e que nós cumpríssemos a vontade dele. E nesse tópico aí que está escrito na lição, relações entre o povo, é justamente a questão do pecado. Tanto do pecado de um irmão para com o outro, o deslize de um irmão para com o outro, a ofensa, o próprio pecado, o dano que provoca, que nós provocamos uns aos outros, no contexto desse novo povo, que é a igreja, e a igreja local também, e em relação ao nosso Deus. Em função dessas questões aqui, nós vamos considerar agora
versículo por versículo, de Mateus 18, a partir do 10, quando diz o seguinte: agora, versículo 10, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Deus criou o segundo povo, esse outro povo, que é a igreja. E estamos falando agora de crentes, de cristãos. A expressão pequeninos aqui tanto diz respeito a crianças como diz respeito a pessoas adultas salvas por Cristo Jesus. Quando ele estabeleceu, criando esse outro povo, ele procurou estabelecer cuidados para com esse povo. Dentre esses cuidados é a monitoração dos anjos em relação a cada um de nós. Isso está escrito lá em Hebreus. Ismael, por favor. Capítulo 1, especialmente versículo 14. Mas nós vamos ler antes um pouquinho. O versículo 14 diz o seguinte, ó: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, se nós observarmos os versículos anteriores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha só. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você é crente em Cristo Jesus? Está incluído dentro daqueles que vão herdar a salvação. E eu fico pensando como Deus ficou triste com o primeiro povo. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Aí Deus falou assim: eu preciso relacionar com um novo povo. E vou explicar a esse povo que a relação que eu quero ter com ele é uma relação de transparência, de fé, de amor, de perdão. E aí eu vou colocar os anjos para cuidar desse novo povo. Daí a expressão que nós ouvimos as pessoas falarem aí, anjo da guarda para lá, anjo da guarda para cá. O certo é que Deus, olha só, a importância que eu e você temos a partir da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Reservou anjos para cuidar de nós. Está escrito aí. Porque, só um pouquinho, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem e a face de meu Pai que está nos céus. Pode falar, Vantur. Muito forte, né? Muito importante, só para deixar o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livros. Tem alguns textos da palavra de Deus falando de anjo que na realidade é o próprio Cristo, né? Mas nós sabemos disso. Olha que coisa importante. O escritor destaca aqui o Salmo 34, 7, justamente mostrando isso. A importância que ele dá a mim e a você.
E eu vejo aqui uma outra lição importante. A primeira lição é justamente essa, de que eu, quando aceito Cristo como Senhor e Salvador, integro esse outro povo que está aqui no título da lição. Deus chama um novo povo, um outro povo. A partir daí eu já começo a receber lições importantes e ver a minha responsabilidade individual para com Deus, que é muito grande. A partir do momento em que aceitamos Cristo. Então, esses anjos aqui, William MacDonald chama de anjos guardiões. Anjos que nos guardam. Anjos que ministram sobre nós. E por quê? Porque nós somos importantes para com Deus. Porque, sobretudo, Deus não quer ser rejeitado por esse segundo povo. O primeiro povo rejeitou, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Aí, Deus, por meio de Cristo Jesus, formou um novo povo, um outro povo. Mas Ele quer resguardar esse povo do pecado. E Ele diz, olha, tem anjos à sua disposição. Será que nós já percebemos isso? Já assimilamos isso? Que temos anjos ministradores à nossa disposição? Versículo 11 de Mateus 18. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha perdido. Ora, ele está falando agora de uma outra pessoa. Ele disse que existem anjos ministradores que cuidam de nós. Agora ele fala de uma segunda pessoa que cuida de nós. Porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Versículo 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que desgarrou? E se porventura acha, versículo 13, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Ele não só informa esse segundo ser importantíssimo, que é o próprio Jesus Cristo, que nos resgatou. Ele cuida. Ele não ameaça, ele não rechaça. Por quê? Ele traz o exemplo aqui de 100 ovelhas. Uma delas desgarrou. Sou eu. Eu desgarrei. Caí em pecado.
O que que esse Jesus orientou para fazer comigo? Ele quer resgatar, ele quer trazer de volta essa ovelha que envolveu com o pecado. Às vezes não é propriamente o que a igreja local pensa, mas deve ser. E é por isso que ele traz uma lição aqui sobre a questão da disciplina, que nós ouvimos. Vamos chegar lá. Chama o irmão que está com problema, pecado, conversa com ele. Se não der certo, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não der certo, leva o conhecimento aí. Está aqui dentro do texto. Parece que esse texto é desconexo, não, mas ele é muito conexo. E sabe qual a mensagem que está trazendo nesse texto? Perdão. Perdão. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. No primeiro aspecto, a salvação mesmo. O resgate. A cruz do Calvário. O sangue purificador de Cristo. Tá. Já fomos lavados pelo sangue de Cristo. Mas convivemos com o pecado e estamos sujeitos ao pecado diário. E aí ele traz esse exemplo para nós. A ovelha desgarrou do rebanho. Ele vai buscar essa ovelha. Agora tem o versículo 14. Nós falamos que ele coloca anjos ministradores. Nós lemos aqui que o Filho do Homem, Jesus Cristo. Agora nós temos o versículo 14 de Mateus 18. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Está falando aí agora de uma terceira pessoa. Falou de anjos, falou de Jesus Cristo e agora o vosso Pai, o próprio Deus. Não é a vontade dele que nós embrenhemos pelo pecado, que nós venhamos promover sujeira para nossa vida espiritual com o pecado. E ele se apresenta, Deus Pai, como aquele que é suporte para as nossas vidas. Irmãos, deu para perceber a importância que nós temos dentro desse contexto, a partir do momento da salvação que recebemos por meio de Cristo Jesus? E muito mais ainda. Ele está dizendo para nós aqui, olha, não faça como o primeiro povo que me rejeitou. O novo povo foi formado através da igreja. E eu coloquei para ajudar vocês, para não fazer igual o primeiro povo, anjos
Jesus Cristo e eu próprio como Deus e Pai, além, é claro, do selo do Espírito Santo. É muita gente boa para nos ajudar. E quando eu digo gente aqui, entre aspas, no bom sentido. E por que nós teimamos em pecar? Por que nós optamos por viver uma vida tão turbulenta como vivemos? Por que o pecado é tão atraente nas nossas vidas? Por que somos crentes tristes? Por que somos crentes que não gostamos de vir à igreja local e manter a comunhão uns com os outros? Por que nós rejeitamos os compromissos que nos são oferecidos pela igreja local? Eu não estou sozinho, você não está sozinha. Você tem anjos ministradores cuidando de você. Você tem o próprio Cristo Jesus como Salvador, Senhor. Nós temos o Deus e Pai. E quando eu peco, não tem explicação, a não ser a tristeza. A não ser a tristeza. Porque quando eu peco, eu estou dizendo assim, como disse o primeiro povo: espera, Senhor. A carne está falando mais alto. Espera, anjo. Espera, Jesus. Espera, Deus Pai. Espírito Santo, entristece um pouquinho aí. Eu sei que você está dentro de mim, mas a carne está falando mais alto. E isso nos constrange, isso nos deixa sem alegria. Sem alegria. O pecado nos deixa sem alegria. Por tudo isso que a palavra está nos falando. O pecado nos deixa sem alegria. E crente que não é alegre, não precisa sair aí mostrando os dentes para todo mundo. Eu estou falando alegria interior. A exterior também é boa, porque ela atrai as pessoas para junto de nós e vê que nós estamos bem. Mas por que dentro das nossas igrejas nós estamos enfrentando tantos problemas? E esses problemas estão indo lá para o fórum. Já falei isso para os irmãos aqui, a quantidade de briga de crente com igreja, crente pedindo indenização, dando moral, e crente falso, e pastor falso, e tudo, uma mistura danada que veio de um tempo para cá e que está desaguando lá para a gente no fórum. E tem uns até que vão na audiência com Bíblia debaixo do braço para impressionar, não sei se sabendo que eu sou cristão, mas o certo é que estão fazendo isso. Aí eu olho para o semblante daquelas pessoas triste. E eu fico me policiando a mim mesmo, porque eu não também esteja numa condição como essa. A Bíblia já diz, e nós vamos ler isso aqui, lá em Coríntios, Paulo falando, olha, não é bom que o cristão leve as coisas espirituais para os tribunais, não. Agora imagine se eu levar lá para o tribunal e encontrar um juiz crente triste também, cheio de pecado. Que situação? Como é que eu vou resolver o problema dos outros? Oi? Dizer que quando chegar, ele fazendo uma quando chegar no céu e ele procurar Moisés e Abraão, né? E perguntar: Moisés, como foi Deus através de você abriu o mar vermelho? Abraão, como foi você, Abraão?
em nome de Deus, você levar o seu filho para matar o seu filho. Que emoção é essa? Ele falou assim, mas vai ser eles, vai ser Abraão e Moisés e todos os outros, vai procurar a gente, perguntar como é ter Deus morando dentro de nós. Eu achei interessante. Eles foram bem impressionados. Como é ter Deus? Todo esse privilégio. Como é ter Deus morando dentro de nós? Para nos socorrer, para nos ouvir, para nós termos uma possibilidade de adorar, para nós termos uma possibilidade de melhorar. Como é ter Deus morando dentro de nós? Porque nós vemos que a graça, ela traz para nós benefícios grandiosos, mas ela traz também grandes responsabilidades. Sem dúvida. Então nós temos que entender o nosso posicionamento e é que eu sempre digo para as pessoas, nós temos que, eu falo para o meus filhos em casa, eu quero saber quem somos, quem sou eu, quem eu sou. A partir daí eu trilhar um caminho que vai conduzir a agradar ao Senhor. A partir do princípio, quando eu olho para mim e falo assim, quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Então vamos ser bom. Deus chama um novo povo. Olha só, eu preciso ser esse novo povo. O que transmite para nós um objeto novo? Atrai. Um carro novo, ô coisa gostosa, o cheiro, a direção, tudo funcionando. Uma casa nova. Tudo aquilo que é novo, a princípio, atrai. E nós somos um novo povo. Nós precisamos ser atraentes. Nós precisamos ser atraentes. Nós estamos vivendo no meio de pessoas perdidas. Pessoas tristes, embora sorrindo, bebendo, vivendo, comercializando, estudando. Estava conversando com a minha sobrinha ontem, que nós lecionamos na mesma faculdade. E aí, como é que tá lá e tal? Tivito, mudou muito desde quando o senhor saiu. Olha, tem uma turma lá que quando a gente chega para dar aula, aquela turma, tá tudo escuro, as luzes estão escuras dentro da sala e tá cada um o celular. Aí a gente chega assim, não acende, professor. Deixa a luz apagada, pode dar aula assim mesmo. São pessoas mortas. São pessoas mortas. E nós somos um novo povo. E o novo tem que ser atraente. Tantos dons. Tantos talentos. Tantos meninos e meninas crentes que têm doutorado, mestrado, crentes mesmos. O que não acontecia há 20 anos atrás. São crentes que ocupam lugares importantes. Não que isso seja algum mérito em relação à questão da salvação, não. Eu estou falando de abrir espaço para chegar em lugares que outros não podem chegar. Mas nós precisamos atrair. Nós integramos um novo povo. E aquilo que é novo precisa atrair. E tanto isso é importante que agora, a partir do versículo 16, 15, nós lemos o seguinte, olha, Mateus 18, 15. Ora, se o seu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre si e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí ele falou assim, olha, eu criei um novo povo.
Eu coloquei anjos ministradores para ajudá-los. Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Deus Pai e o Espírito Santo que habita. Mas tem o pecado. Tem a questão do pecado. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos estabelecer um processo de expulsão desse pecador. É isso? Não. De exclusão desse pecador. Não. Ainda que o cristão tenha que ser tirado ou afastado do ministério, dependendo do pecado que cometeu, passar por o rigor da disciplina. Aí eu vou deixar para vocês aí o modelo para o quê? Restaurar. Para que ele possa compreender o que pecou, que tem solução para o caso dele. Ele precisa confessar o seu pecado, arrepender diante de Deus, diante da igreja, se for necessário. Mas o primeiro passo é praticou a ofensa, o pecado. Então, converse. Resolvam aí, um irmão com o outro. Se não deu certo, chama testemunhas. Chama 2 testemunhas, 3 testemunhas, lá em Deuteronômio 19:15, o Ismael, fala sobre isso. Olha só. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se restabelecerá o negócio. Então, por isso que é orientado chamar 2 testemunhas. A Bíblia fala que testemunha de 2 é verdadeiro. Para nós, lá na justiça, é importante observar isso, né? Se tem uma pessoa com aversão e tem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas com outra versão, é um indicativo de que aqueles que estão uníssono em uma versão estão falando a verdade. É isso que a palavra de Deus quer e é a orientação para a disciplina na igreja. Chama 2 testemunhas e conversa. E tem uma terceira opção. Olha, se não deu certo assim, aí chama a igreja. O que significa? Significa que a proposta aqui é restaurar o irmão que pecou. É trazê-lo de volta para a comunhão. Porque senão, se fosse exclusão, ficava logo na primeira. Procura. Não quis, larga para lá. Não. Tem opções. E o fato de ter opções é um sinal que a regra não pode ser o pecado. A regra não pode ser o pecado. A regra tem que ser o perdão. Aceitando a disciplina, reconhecendo que pecou. Tem casos até que não precisa passar por esse processo. Se, por exemplo, o irmão praticou um pecado público e notório, não só a igreja sabe, mas a cidade toda sabe. Aí já vai logo direto na igreja, não precisa chamar um irmão e depois chamar mais 2 irmãos, todo mundo sabe, não é mesmo? Então são circunstâncias que precisam ser avaliadas. Mas a questão aqui, e o que às vezes a gente percebe nas igrejas, envolve 2 vertentes. A primeira, larga para lá. Deixa o troço do jeito que está, que vai resolver com o tempo. Está errado. Né? E a segunda é a mão forte. Vamos apertar a mão e excluir logo. Sai do nosso... Não pode. Nenhuma coisa, tudo errado. Tudo fora da palavra de Deus. O objetivo aqui é o perdão. E esse versículo 20, que a gente... 20, Israel, Mateus 20, 18, 20.
que é o último da nossa lição. A gente aplica ele em muitos lugares, né? Mas ele está sendo aplicado aqui dentro de um contexto de disciplina, olha só. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A gente fala, tá certo, não tem problema falar, é verdade isso. Né? Se eu estou lá na sua casa, junto com você, fazendo uma visita, Deus está conosco ali. Mas aqui esse versículo surgiu dentro do contexto de disciplina, de perdão. Nesse processo disciplinar que você chama um irmão, não deu certo. Deus está ali. É isso, ó, estou no meio deles. Estou no meio deles. Nesse processo de chamar 2 testemunhas, não é para bisbilhotar, fofocar a vida dos outros, não. Para provocar, colocar lenha na fogueira, como se dizem por aí, não é para isso não. Para divulgar, para todo, não é para isso não. Tornar público coisa que precisa ficar, de certa forma, entre aqueles que estão envolvidos, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Num processo de disciplina. Deus está presente ali. A gente precisa ter a consciência disso. Né? Oi? Interessante. Me chama a atenção disso aqui, que todos os problemas, eles começam com pouquinha coisa. Né? Parece que o princípio aqui, interessante, um procura o outro. Ali você consegue matar muita coisa, se haver o entendimento que Paulo vai ensinar. Né? Suportai-vos. Isso é muito importante. Tá? E às vezes eu acho que o meu posicionamento está certo e eu quero levar aquilo assim. Ele tem que ter esse princípio, porque a maioria dos problemas são pequenos, eles não são grandes. Né? Quando é um problema grande, aí vai realmente testemunha, mas você começa com um problema pequeno. Né? Então, se tiver uma crítica com o outro, problema pequeno, né? Por aquilo tão grande que nós recebemos. E é por isso que a palavra de Deus ela traz essas opções, né? Das situações mais exatamente. É o cuidado que a gente precisa ter. Você vai, porque uma coisa puxando a outra, está puxando outro, e vai envolvendo mais gente, essa questão. É a questão de trabalharmos com o problema com o espírito de perdão, né? Trabalharmos com o problema, aquele que precisa, né, da liderança ou aquele que tiver com problema, trabalhar com esse espírito de que é isso aí que nós vemos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meu... Que Deus está nesse negócio. Não para punir, pura e simplesmente. Não. Ele está ali para dar suporte espiritual, conhecimento da palavra, entre aqueles que estão envolvidos, né, agindo em espírito para resolver o problema. Né? Oi? Lá em Colossenses, capítulo 3, Paulo vai falar de despojar e revestir. Ele fala para nós despojarmos aquilo que nos atrapalha, que nos dificulta, né? Agora ele nos convida a revestir. E quando você despoja, você tira algo. E quando tira algo, você precisa preencher. Você precisa preencher aquilo que você tirou, né? Então na sequência da leitura assim, despojai-vos, aí no versículo vai dizer assim, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, são amados de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazeis vós também. Está vendo? Isso. Processo de revestir. Muito interessante. Colossenses capítulo 3, ele é fantástico essa. Oi. Quando Paulo falava a respeito da sua fraqueza, está miserável longe disso. O mal que eu quero, que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu faço. Ele expressava ali a nossa fraqueza humana. Mas quando só você fala lá no verso primeiro,
Salmo primeiro, bem-aventurado o varão, anda segundo os caminhos do fim, nem se assenta na obra dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na luz. Essa é a grande questão nossa que nós esquecemos. O Deus que nós servimos, do poder, da importância, da preciosidade que recebemos no Filho de Deus. E o pecado automaticamente, a velha criatura não vive no nosso corpo. Exato. Foi? Aí, interessante você está falando, agora, o grande problema de a gente tem que abrir o amor como se fosse uma nós mesmos, né? Não tratar com ferro de fogo, mas o grande problema que hoje acontece, a gente não resolveu com amor, e vai jogando as coisas dentro da panela de pressão, e não resolveu os problemas, jogando a pressão, as coisas pequenas, depois elas se tornam grandes e não tem como ser construído. E quando explode aquela tanta pressão, aí fica uma coisa bem difícil. Inclusive a solução que ele dá aqui, né, no sentido de deixar para lá, ser anátema, separado, publicano, né, gentio, né, é a solução que ele dá aqui, porque foram percorridos todos os caminhos, né, e no percurso desses caminhos, em vez de buscar as questões espirituais dentro do contexto espiritual, foi inflamando cada vez mais, né? 1 Coríntios 6, 1, Ismael, por favor, dá uma ajuda. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? É o que eu estava falando, né? As questões que surgem dentro de uma igreja local serem resolvidas, né? Por exemplo, lá na justiça comum perante os injustos, né? Isso é um caminho que não é autorizado por Deus, né? Principalmente as questões espirituais, elas precisam ser resolvidas entre nós. O Senhor estabelece o caminho para a resolução delas. 1 Coríntios 5:5, Ismael, por favor. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Falando de crente ali. Tá? Satanás, falando de entregue ao diabo, não sei o quê, é crente. Por quê? Porque não aceitou a disciplina, porque não quis perdoar, porque não liberou o perdão, porque ocultou o pecado praticado. Então, Satanás, entre aspas, e com verdade, vai destruindo a carne. O espírito está salvo, vai para Deus. Assim que Jesus vier e buscar, não tenha dúvida. É crente em Cristo Jesus, foi lavado, sim. Agora, é o resultado daquele que não quer submeter, né, a vontade do Senhor, a santificação através da palavra do Senhor. Aqui está quase encerrando, no versículo 18... do capítulo 18 de Mateus, diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É justamente o princípio. Rompeu um irmão com outro, precisa ligar de novo. É importante, é isso que o Senhor quer. E ligando aqui, a vida, né, de um irmão com outro será ligado no céu, no sentido de que é o que Deus quer, é a aprovação de Deus. Tem a aprovação de Deus. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Pecou. Confessou o pecado, deixou, o outro aceitou o perdão. Sim, então está ligado nos céus, no sentido de que Deus aprova, Deus quer,
que as nossas vidas espirituais sejam vidas em comunhão com Ele e comunhão uns com os outros, né? Versículo 19, João 20, 23, Ismael, por favor, sobre esse tema aí. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Olha aí. Tá com problema? Tá. Procurou o irmão? Perdoou? Olha lá, tá perdoado. Tá perdoado. Tá com problema? Vai criando mais, vai colocando barreira, vai colocando obstáculo, vai inflamando, chamando outros irmãos, como o Jorge falou, lhe jogar dentro de uma panela de pressão. Olha o que acontece. Está retido, as bênçãos são retidas, a oração não é ouvida, vira um crente problemático para a família, para a igreja, para a sociedade. Quantos nós conhecemos assim e nós já fomos surpreendidos assim em determinado momento da nossa vida? Não é mesmo? Aquele ali eu não perdoo de jeito nenhum. Aquilo que fez comigo não tem perdão. A consequência é isso aí. Não perde salvação, falando de crente, né? Nós cremos nisso. Mas deixa de ter alegria. Deixa de ter alegria. Versículo 19 de Mateus 18. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, aí eu vou deter nessa palavra aí, pedirem, e falar de oração. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha só, aqui está falando de oração. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por teu Pai que está no céu. Está dizendo para mim e para você o seguinte: se houver concordância entre nós, é muito melhor. Porque se nós pedirmos o Pai aquilo que for lícito, Ele vai dar para mim e para você. É isso que está aqui. Mas aí tem 3 requisitos importantes que nós sabemos em relação à oração. Primeiro, em conformidade com a vontade de Deus. A nossa oração, a minha e a sua. 1 João capítulo 5, 14 e 15, Ismael, por favor. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí, o outro. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha que coisa maravilhosa. Volto naquilo que falamos no início. Deus chama novo povo. Ele nos dá um instrumento da oração para falar com Ele, né? E dentro do instrumento da oração, Ele nos orienta como ela deve ser, conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Já pensou se nós todos fôssemos assim? Né? Que força como cristãos nós teríamos, que proveito nós seríamos para o povo de Deus aqui na terra, orando
com sabedoria, segundo a vontade do Senhor. Segundo aspecto da oração, fé. Ismael, por favor. Tiago 1, 6 em diante. Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante, né? É inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Tá bom aí, Ismael. O certo é que a oração precisa ser com fé, não com dúvida. Eu estou orando a um Deus poderoso que me deu a condição de pertencer a um novo povo, um povo atraente. E o terceiro aspecto da oração é em sinceridade. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Sinceridade. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sinceridade. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então, devemos orar segundo a vontade do Senhor, com fé e com sinceridade, né? E aí, então, para encerrar, enfrentamos o versículo que já comentamos, que é o 18, 20, né? O Senhor está presente no lugar onde estão reunidos os seus, né? É o que está ali. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou no meio deles. E, inclusive no processo de disciplina, que é o contexto aqui. Nós achamos que o processo de disciplina é algo de outro mundo. E nós vamos para lá todo armado. Não, se o irmão vier com um versículo assim, eu já estou com outro assim, eu estou com outro assim, o porrete está dentro do carro lá, se for preciso. Mas não é. Primeira coisa é chamar o próprio Deus para esse problema. Porque ele falou que ele está nesse problema. Não para ridicularizar quem quer que seja, mas para restaurar, para trabalhar com o perdão, com a confissão de pecado e com o propósito de trazer a comunhão entre aqueles que estão vivendo o problema, a igreja e todos nós. Irmãos, olha, esse texto foi rico para a minha vida essa semana que eu estudei sobre ele. Eu aprendi muita coisa aqui. E gostaria de deixar em destaque, porque eu estava meio incrédulo com relação ao título. Eu falei, gente, como é que eu vou falar no negócio de disciplina aqui? E o título é Deus chama um novo povo. Aí me despertou essa palavra nova, né? O que é novo é atraente. E você é novo. Foi Deus que te fez novo, que nos fez novo. E nós precisamos ser atraentes. Amém. As coisas velhas já passaram, né? Tudo se fez novo. Amém. Fala. Essa questão do reatar, você severamente. Todos nós temos dificuldade, tanto que ofende como ofensor. Você vai reconhecer que nós temos nossas limitações. Nós somos também progressar. O mais perigoso disso é que Satanás sabe. Né? Quando a gente acha assim, não, eu somos frágeis, somos ofensores, então nós somos passíveis de ofender, de ser ofendidos.
Amém.